Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse é o canal Terra Firma Society. Em primeiro lugar eu vou convidar você para se inscrever no canal, deixar seu like, seu dislike, me conta aí o que você tem achado das coisas aqui que eu tenho trazido para vocês. Se inscreva no canal, é de graça, tá? Dá uma força aí, quebra um galho, indica para outras pessoas. Se puder, passa o vídeo para frente. Agradecer todo mundo que ajuda o canal de algum jeito, né? Tem um monte de gente aí, muito legal, fico feliz de estar fazendo material que o pessoal está considerando bom e tem curtido. Às vezes tem gente que não gosta, coloca lá um comentário, como eu disse, deixa o dislike, comenta aí, nem dá para agradar todo mundo. Eu tô abrindo uma série do Você Sabia, que são Você Sabia Performers. São artistas performáticos, cantores que muitos deles se perderam aí, caíram no obscurantismo, tá? Muita gente já não lembra deles, né? Mas que eles fizeram um certo sucesso ou deixaram uma marca de um trabalho que chamou a atenção para um determinado grupo de pessoas, e eu vou colocar aqui para vocês. Então eu vou falar de vários performances, né? Cantores principalmente. E eu vou começar com o Klaus Nomi. O Klaus Nomi, procura depois aí, tem um documentário chamado Klaus Nomi Song. Ele está em inglês, não tem tradução. E tem um pack de vídeos do Klaus Nomi aqui no YouTube, que vai ter uma série de apresentações dele, e você vai entender melhor o impacto que ele criou. Então vamos lá nas informações do Klaus Nomi, aí eu vou falar um pouquinho sobre a carreira dele. Ele nasceu como Klaus Spieber em 24 de janeiro de 1944 e ele morreu em 6 de agosto de 83, tá? Ele era um contratenor e ele era um artista performático. Ele veio da Alemanha para os Estados Unidos, né? Em 70, onde que ele conseguiu? Ele era conhecido no circuito underground. Porque ele fazia performance. Se você quiser ter uma ideia de quem é o Klaus Nomi, quem se inspira no Klaus Nomi e principalmente se lançou no primeiro trabalho deles, o Vitas. Isso, o Vitas lá do... O Vitas, você vê uma grande influência do trabalho do Klaus Nomi em cima do Vitas. Tanto que você conhece o Vitas por outros trabalhos que ele usa, que ele faz canta como tenor, né? Mas a primeira apresentação da Seven Element, que é essa do... que ficou famosa no Brasil, o Vitas se tornou uma grande atração. Ele tem um puta de um carinho, ele tem um carinho pelo Brasil, porque os brasileiros abraçaram essa brisa da Seven Element e colocaram várias coisas do Vitas, né? E ele se tornou muito famoso. E aí quando você vai descobrir... Eu, por exemplo, não conhecia o Klaus Nomi, eu fui conhecer o Klaus Nomi há pouco tempo. Eu lembrava dele, quando eu vi uma série de coisas, eu lembro de nos anos 80 ter visto coisa, mas eu nunca tinha associado quem ele foi, do que aquilo que eu conhecia e a história dele. Então o Klaus Nomi, ele era um ator, ele era um cantor performático, ele tinha uma voz de contrabarítono, então ele usava essa coisa da música clássica, e ele se apresentava de um modo meio futurista, então ele tinha um visual andrógeno, assim, ele misturava um pouco de música eletrônica. Ele teve, então, na verdade, não era só o Klaus Nomi, eles tinham um grupo que fazia essas apresentações performáticas que foram meio que se voltando para a música. Eles, nesse documentário Klaus Nomi Song, você vai ver o pessoal que trabalhava com ele, que começa a ver que o que funcionava era essa linha mais musical, ao invés de só apresentações de teatro. Então eles começam, tipo, lembra que eu falei um pouco do A Farra do Circo, no vídeo A Farra do Circo? Eles começam meio que nem o Asdrubal trouxe o trombone. Eles têm um conjunto, né? Só que o Klaus Nomi ele conseguia chamar muita atenção. Por quê? Ele tinha este visual andrógeno, ele usava umas roupas muito estilizadas, assim, né? É legal que tem a filmagem da primeira apresentação dele no lugar, e onde as pessoas ficavam olhando e falavam assim, meu, de onde surgiu esse ser espacial, intergaláctico? Desse circuito underground, ele recebeu um convite
para ser um dos cantores de apoio do David Bowie no Saturday Night Live, né? Tem ele e um outro cara assim, então naquela fase que se eu não me engano, Ashes to Ashes, que o David Bowie o David Bowie vai vestido de mulher assim, e ele tem ele vê no visual do Klaus Nomi acaba sendo influenciado. E aí o Klaus Nomi chama muito a atenção. É legal no documentário que o cara da banda do Klaus Nomi fala assim: a gente cumprimentou os caras e tudo mais, eles falaram, vamos fazer alguma coisa junto de novo, né? E eles achando que eles iam trabalhar com o David Bowie. Nunca mais. Aí o Klaus Nomi, ele tinha muita dificuldade de quebrar essa barreira do underground. Então ele fazia sucesso, mas a carreira dele não deslanchava. Tanto que o visual icônico dele, que ele parece um Pierrot espacial no smoking. E ele, tanto que esse visual dele, que ele conseguiu essa roupa mais estilizada, ele foi, nesse documentário fala, ele procura o cara que fez a roupa pro David Bowie. O cara cobrava uma fortuna, se eles não tinham como pagar, ele falou, não, vamos fazer um bem bolado aí, se você vai divulgar a minha marca. Então ele usava como se fosse um fraque assim, em triângulo, e então ele tinha uma série de elementos visuais. A experiência do Klaus Nomi, depois se você puder, dá uma olhada nos vídeos, digita Klaus Nomi aqui no YouTube mesmo, e vai aparecer uma série de clipes. Você vai ver que é uma experiência visual, assim, sensorial, porque a música é muito interessante, é muito fora do comum, né? Ela tem um clima, e era interessante que eles faziam versões tipo New Wave. Ele vai entrar nessa onda do New Wave, mas ele é um caso muito à parte. Ele vai ter uns elementos de Kraftwerk, assim, mas não é Kraftwerk, porque assim, esse lance da vocalização dele, no sentido de usar essa coisa de contratenor, que era uma coisa que não se usava na época, que você não tinha lugar na música pop para isso, ele causa uma estranheza, e essa estranheza faz com que você queira assistir de novo. E aí você olha o visual dele, então ele estava no lugar certo, no momento certo, que deu tudo errado. Ele era o cara para MTV começando, você vê o Klaus Nomi na MTV, ele era o cara que estava com uma música que você tinha uma galera com a mentalidade aberta para aquela estranheza no começo dos anos 80. Porém, o que vai acontecer? Ele não vai dar certo, ele fica relegado ao underground, uma gravadora chega para ele e fala assim, e aí, que tal, você tá afim de modernizar, fazer umas coisas mais comerciais e tal? Ele fala, beleza. E aí ele vai ser um puta do escroto com a galera dele. No documentário você vai ver isso, no Klaus Nomi Song. Ele vai trair todos os amigos dele, ele vai assinar com a gravadora e vai ter outra banda, e eles vão investir só nele, né? E ele fazia umas coisas muito loucas. O cara investia, ele chegava de limousine. Então existia um investimento nele, porque se via uma possibilidade comercial dele estourar. E realmente ele fez muito sucesso. Ele lançou 2 discos só. Eu vou chegar no desfecho. Ele tem o Klaus Nomi de 81 e o Simple Man de 82. Só que quando sai o Simple Man, ele não está legal. E aí nós vamos entrar no momento aqui do vídeo que é triste e interessante. Depois ele vai ter o disco póstumo, né, que chama Encore, o In Concert, então esse 83, 86, e em 91 sai um Collection, né, com os trabalhos dele, o Eclipse de 99 e o Zick Back Death de 2007. Então ele lançou só 2 discos e ele estava trabalhando no terceiro disco. Só que o que acontece? O Klaus Nomi, ele era gay. E assim, essa androgenia que ele trazia e tal. E ele gostava de festejar, gostava de ter parceiros. E ele era gay no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando surge a AIDS. E ele vai ser uma dessas vítimas da AIDS. Ele, na verdade, vai ser o primeiro músico que já estava conhecido, fazendo sucesso na mídia, a morrer do vírus do HIV.
E nessa época havia um preconceito muito grande. Então, muitos dos artistas que morreram nessa primeira onda da AIDS, das mortes da AIDS, que não se conhecia o que era AIDS, que tinham nomes. A AIDS era chamada de câncer gay, era uma coisa extremamente preconceituosa, achava que era uma doença só das pessoas gays, né, dos homens gays, que eram. Muita gente usou isso como ou de uma maneira preconceituosa para dizer que eles estavam morrendo porque eram promíscuos. Aquele papo que a gente já sabe que acontece de preconceito. Agora imagina isso no momento que surge o vírus do HIV. E aí muitas pessoas colocam que ele ter morrido de AIDS nesse momento, em 1983, aconteceu com ele o que aconteceu com muitos outros artistas, como o Rock Hudson, que eles morreram. Quem vai mudar esse paradigma vai ser o Freddie Mercury. O Freddie Mercury vai ser o primeiro grande artista que vai morrer de AIDS e as pessoas não vão ficar escondendo isso ou vão tentar colocar debaixo do tapete essa história. E vão discutir o que é o HIV, vão discutir a questão do preconceito que havia em cima da questão da AIDS. O Klaus Nomi ele vai pagar por isso. Por quê? Quem morria de AIDS nessa época era colocado como um pervertido, como uma pessoa. Porque todo aquele preconceito que vinha em cima da questão da AIDS em relação à pessoa. Então, as pessoas, do mesmo jeito que veio a onda de falar, de mostrar o trabalho dele, de todo mundo querer ver o Klaus Nomi, quando ele morre de AIDS, as pessoas criam um tabu em relação a ele e deixam de falar isso. Só mais lá na frente, quando vai sair esse documentário que eu falei, e as pessoas muda toda essa questão do preconceito, e hoje a gente começa a ter uma revisão desses artistas que morreram antes do Freddie Mercury, que começam a ter esse legado de novos vindo à luz e sendo respeitados, tendo o valor merecido que eles deveriam ter. Que na época, por uma questão muito grande de preconceito, eles foram colocados de lado e falar assim, a gente não vai mais falar disso, é como se ele nunca tivesse existido. E é muito triste no documentário, né? Esses amigos dele que ficaram com muita raiva dele, mas que não foram vê-lo nos seus últimos momentos. Porque até então você não tinha tratamento, você não sabia o que ia acontecer. A AIDS começava a aparecer, coisas na pele e tal. Então quando ele percebeu que ele estava com AIDS e ele começou a contar para os amigos mais próximos o que estava acontecendo com ele, as pessoas que já estavam com raiva dele o renegaram mais ainda. Por quê? O medo, porque não sabia como pegava a AIDS. Então, no começo, nessa primeira onda da AIDS, as pessoas achavam que você pegava com um aperto de mão, assim, eles faziam uma associação como você tinha com a lepra nos tempos bíblicos, assim. Era um pânico. Eu lembro de ver isso na televisão, eu era jovem, era criança ainda, estava começando a entender o mundo, assim, foi uma coisa que impactou demais, assim. Então, esses amigos não foram ver, porque ficaram com medo dele, com medo de pegar a AIDS dele, com medo de ter contato, porque não sabia ainda o que era essa doença. E ele acaba morrendo praticamente sozinho, assim, de uma maneira muito triste, né? Então, é uma pena, é um cara que tem uma obra muito interessante, você tem que estar com a cabeça aberta. Não é uma música pop, é um pop muito louco. Se você gosta de Vitas, vai ser mais fácil de você, como eu, entender e dar valor pro trabalho do Klaus Nomi. Ele tinha essa coisa, para mim ele me lembra muito um Pierrot assim espacial, né? E o poema de hoje que eu vou escolher em homenagem a ele, né? Não escrevi para ele, mas eu acho que vai representar bem o espetáculo e esse crepúsculo assim, essa tristeza que ele viveu no final. Quando ele lança esse segundo disco, Simple Man, e ele vai fazer um show no lugar onde ele tinha começado, ele estava cheio, tudo, e o cara olha para ele, um dos amigos dele olha e fala assim, ele estava triste, ele estava vitorioso, mas triste, e aí ele fala, eu entendo por quê, porque ele já sabia que ele estava com AIDS, e a AIDS era
uma sentença de morte assim, e rápida para as pessoas. Uma pena, né? Aqui no Brasil aconteceu muito isso. Aqui no Brasil a gente foi muito mais avançado em relação a isso, porque com a morte do Cazuza a gente conseguiu lidar melhor e falar mais sobre a questão da AIDS, antes do mundo esperar, por exemplo, o que aconteceu com o Freddie Mercury. A gente já tratou dessa questão da AIDS de uma maneira muito mais madura que o restante do mundo em função do Cazuza. Você tem, por exemplo, atores que morreram de AIDS que as pessoas não falam até hoje, que eram famosos na Globo e as pessoas não falam até hoje, né? O Lauro Corona, por exemplo, que parecia muito com o Cazuza, assim, foi um que você vê, as pessoas quase não falam dele. E aconteceu isso, foi o que aconteceu com o Klaus Nomi. Essas pessoas que morreram na primeira fase da AIDS, que tinham um sucesso, mas as pessoas resolveram fazer de conta que elas nunca tiveram existido, assim, e não tocar mais nesse assunto. O poema chama O Espetáculo. Tens que retornar ao picadeiro, levanta a tua cabeça e pinta um sorriso nessa triste face, porque o espetáculo tem sempre que continuar. E a plateia não quer saber de nada que não interesse, pois essa dor só pertence a ti. E um dia ela acabará para sempre. Como a gente tem essa necessidade de absorver a energia dos nossos ídolos e que se danem eles. Que a gente vai agir que nem um vampiro e dependendo da situação vai acontecer que nem o Klaus Nomi. Ele vai ser relegado ao esquecimento, coisa que a gente não vai deixar acontecer aqui nesse canal. Essa série vai ter um monte de... Eu vou falar de Didi Alli, vai ter o Sandro Padalowski lá, o cara da Tchecoslováquia muito louco. Joe Bryan, que eu já assisti o documentário, Felipe, valeu a pena, eu não conhecia mesmo, e de outros performances aí. Talvez não vai ser muito grande, mas a gente vai falar dessas pessoas que trouxeram uma arte de um jeito muito diferente aí. Você conhecia o Klaus Nomi? Lembra de alguma coisa? Assistiu depois que eu falei aqui? Comenta aí, deixa o seu like, seu dislike, passa o vídeo para frente, aciona o sininho e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.